O Flamengo deu um belo passo rumo ao bicampeonato carioca ao vencer o Fluminense por 2-1 no Maracanã. O clima esquentou no final da partida e agora o rubro-negro joga pelo empate no domingo para levantar a segunda taça da temporada. Flamengo domina a partida, abre 2-0, mas Keno desconta para o Fluminense ao apagar das luzes. Agora, o rubro-negro precisa apenas de um empate para se sagrar campeão carioca no próximo domingo. Fla-Flu é isso, decisão é isso. Keno colocou a gente no jogo de novo, porque praticamente seria um jogo muito complicado no domingo, você começando o jogo 2-0. E da mesma forma, deixa a eliminatória aberta da mesma forma que estaria se fosse 2-0, porque o respeito da minha parte é máximo. É do Flamengo! Juninho! A bota do Felipe Luiz! Fala, nação, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo ao nosso canal. Renata Fã e Ronaldo trouxe tudo sobre o Flamengo, a vitória domingão em cima do Fluminense por 2-1, com gol de Wesley e Juninho. Todos os detalhes e as reações aqui agora neste vídeo. Então, se você é novo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Uma coisa aqui no programa, que o Fluminense tinha vantagem em relação ao Flamengo e deu 2-1 pro Mengão. Rapaz, não deu nada certo. Não. Não importa quantas vezes a final vai se repetir. Quando se trata de Fla-Flu, a cada clássico é uma história diferente. A desta quarta-feira não faltou emoção. O cartão de visitas da partida já deixava entender que a noite seria agitada. A bola mal tinha começado a rolar e já foi parar no fundo da rede. Gol! Um Flamengo eficiente, que dominou os primeiros minutos de jogo e ainda contou com um bom chute de Wesley para fazer 1-0. Descuido nosso, porque foi um lateral pra gente, depois a gente sofre o contra-ataque. Essas coisas no início de jogo não pode acontecer, mas enfim, aconteceu. A gente assume total responsabilidade do que aconteceu nesse lance. De fato, os tricolores levaram alguns minutos para conseguir equilibrar a partida. Arias teve a melhor chance da equipe nos primeiros 45 minutos. Perdeu. Não, Arias! Não é assim! De longe, Canóbio também tentou encontrar o caminho das redes. Parou em Rossi. Pulgar respondeu na mesma moeda. Melhor para Fábio. No primeiro tempo começamos muito bem, fizemos o gol e a partir daí baixamos o ritmo. E aí, claro, o adversário joga. Ali tem grandes jogadores, grandíssimos jogadores do outro lado. E um goleiraço, né? Porque podemos falar do Fábio, né? O bom goleiro, citado por Felipe Luiz, voltaria a brilhar logo no início do segundo tempo. Na noite em que completou 200 jogos com a camisa tricolor, Fábio fez essa defesaça no chute de Arrascaeta. E sequer teve trabalho na tentativa de Luiz Araújo. Àquela altura, as substituições já tomavam conta da partida. A primeira a surtir efeito foi a rubro-negra. Juninho entrou no lugar de Plata e já chegou levando perigo. Quando a chance se repetiu, 1 minuto depois, a rede balançou 2-0. Com a vantagem, o clássico, que já era pegado desde o início, ganhou tom de provocação. Luiz Araújo abaixou o meião para mostrar a tatuagem da Copa do Brasil para Mano Menezes. Os dois bateram boca à beira do gramado. Eu tenho 3, eu não mostrei as minhas 3. Pô, me esqueci. Era o momento das mexidas de Mano mostrarem resultado. Keno entrou em campo logo após o segundo gol do Flamengo. E já aos 42, quando Fuentes cruzou na área, o camisa 11 descontou para o Flu. É tricolor! Keno! Fim dos primeiros 90 minutos da decisão. Flamengo 2,
Fluminense 1. Desde que tinha assumido o Flamengo, Filipe Luís ainda não tinha vencido um Fla-Flu. Tinham sido 2 clássicos até aqui, um com vitória tricolor e o outro com empate. O resultado dessa quarta-feira coloca o Flamengo em vantagem no próximo domingo, precisando apenas de um empate para se sagrar campeão carioca. Por outro lado, o gol de Keno, no final da partida, dá esperança ao Fluminense. Keno colocou a gente no jogo de novo, porque praticamente seria um jogo muito complicado no domingo, você começando o jogo 2-0. Mas a noite não terminou aí. Mesmo após o apito final, as provocações feitas por Luiz Araújo durante o jogo ainda renderam assunto. Freitas, que sequer entrou em campo, foi tirar satisfação com o atacante do Flamengo. Após rever as imagens do VAR, Iurelino, árbitro da partida, chamou o Thiago Silva, capitão do Fluminense, de volta ao gramado e comunicou que o zagueiro argentino estava expulso. Mas essas pessoas são Freitas só? Agora restam os outros 90 minutos pela frente. É como falamos lá no início, cada Fla-Flu tem uma história diferente. Resta saber quem vai contar o final feliz no próximo domingo. Esse gol do Keno dá uma esperança, encurta o placar, mas o Flamengo tem um arsenal, tem jogadores importantes, não contou com o Bruno Henrique, aí Luiz Araújo, teve uma treta entre Mano Menezes e o jogador do Flamengo, provoca dali, mostra tatuagem, eu tenho 3 Libertadores, não, Copa do Brasil, no caso. Tô com a Libertadores na cabeça, não sei porquê, né, Rona? Eu sei porquê. Agora, vamos falar de campeonato. Claro, é um grande clássico, são 2 forças, não só do futebol carioca, mas brasileiro. Mas o Flamengo sai na frente e o empate é do Mengão. Mas cada Fla-Flu tem uma história mesmo. Isso há anos acontece, a cidade para. E, na verdade, o Flamengo saiu, levou a melhor, né, pelo resultado. E esse tipo de provocação não tem como não ter no futebol. Esse negócio de eu ganhei mais, ganhei menos, aí agora você vai ver, não, agora... Porque faz parte do futebol. Não, eu não gosto de provocação, sou contra. Eu sei que você não gosta, tá bom. Agora, esse negócio tem, há anos vive isso. Agora, o que você não pode é agressão. Agressão não pode em lugar nenhum. Agora você falar que ganhou 3, perdeu 2, isso aí faz parte e acrescenta até pro próximo jogo. O cara já vai mais ligado também. Esse é o lado bom do Fla-Flu, porque as histórias elas vão se multiplicando e entrando na história desse clássico maravilhoso. Esse era mando do Fluminense, agora é mando do Flamengo, final de semana. Pra você, o Flamengo é favorito, não apenas pelo resultado, mas pelo time montado e pela condução do Filipe Luís? Pela condição do Filipe Luís também, da forma que ele abraçou o grupo e da forma que o grupo abraçou também, pela forma dele não atrapalhar. Ele não atrapalha o Flamengo em forma alguma. Então, acho que o Flamengo deve pegar essa taça aí. E o Flamengo que se ressente da ausência do Pedro, um jogador que até hoje não encontrou um substituto, mas é legal que o Juninho, que chegou agora, um atacante que veio assim não tão badalado, fez o segundo gol. E o Flamengo mostra que tem muitas peças, tem muito recurso técnico. Então, e esse tal de Gerson que joga de bola, esse menino joga demais, aí fica difícil. Do lado do Fluminense até que eu gostei do Keno, que entrou, que fez o gol. O Cano também é um cara que briga muito. Ele deixa Começou a zaga... bem o ano, hein, o Cano. Ele deixa a zaga em alvoroço ali, o goleiro. Então promete pro próximo jogo. Mas a qualidade do Flamengo, ela sobressai. Muito bem. Olha... O Sport Center está de volta com a primeira partida da decisão do Campeonato Carioca. Fluminense mandante, o Flamengo, entre aspas, visitante. Dorival Júnior estava lá, hein? E vou te falar, viu o novo lateral da seleção marcando, hein, Jailson? Logo no início do jogo, né, o Wesley arriscou ali a finalização de fora da área. Geralmente ele dá esse chute cruzado ou tenta o cruzamento. E ele foi feliz, porque a bola quicou um pouco antes do Fábio, né? E aí o Fábio não conseguiu fazer a defesa. O Fábio, que vem fazendo boas apresentações pelo Fluminense, fez uma defesa ontem que... Absurda, nossa, foi o chute do Arrascaeta, né? Que a bola acaba desviando. E aí a chance é absurda que o Arias perdeu, que é o tipo de chance que ele não perde de forma alguma. Tava ali, saiu na cara do gol após um bate-rebate. Mas foi uma das poucas chances ali do Fluminense no primeiro tempo, né? Depois foi esse chute do Canova de fora da área. Eu achei que o Flamengo controlou o jogo depois do gol do Wesley ali no primeiro tempo. E deu a bola pro Fluminense tentar
arriscar um pouco mais, né? Sair um pouco mais para o Flamengo ocupar os espaços. E aí já é no final do primeiro tempo. O chute do Gerson e depois do Pulgar, né? Essa finalização, o Fábio faz a defesa. Mas aí essa daí... Essa é do Fábio, né? Essa é a do Fábio. Vai lá de trás, o Gerson corre pela direita, vai encontrar o Arrascaeta entrando sozinho, ó. 4 contra 4. E a bola desvia, ele já tá caindo. Né? Ele conseguiu pegar. Mas nesse momento, o Flamengo meio que fazendo uma armadilha pro Fluminense. Que era trazer o Fluminense pro campo, pro Fluminense pressionar, para justamente aproveitar que tinha melhor saída, melhor qualidade na saída de bola, para quebrar as linhas de defesa do Fluminense. E aí foi dando a bola mesmo pro Fluminense para tentar. E aí o gol do Juninho. E aí era o terceiro erro seguido do Ignacio, zagueiro do Fluminense, na tentativa de sair jogando. A bola sobra ali pro Juninho, né? Depois do passe depois, enfim, desse bate-rebate. O Juninho já tinha chutado a bola pro alto. Ele entrou no lugar do Plata, né? Bem parecido, e aí agora ele consegue fazer o gol na bola desviada. O Luiz Araújo ali também participando, né? E o Juninho entrou no lugar do Plata e acabou fazendo 2-0. Só que aí, reta final do jogo, pressão enorme também do Fluminense, e o Flu consegue diminuir com o Keno de cabeça, Marra. Pois é, ele tinha entrado há pouquíssimo tempo antes, né? Uns 5, 6 minutos antes. O cruzamento é preciso. Eu até chamei a Mariana para ver ali na redação. O número de jogadores do Flamengo era um número bom na área. E o Keno não é um cabeceador, mas a bola foi perfeita e o Keno foi muito bem no tempo certo. Essa foi a primeira finalização do Fluminense no segundo tempo. Já aos 40 e tal. Foi a primeira vez. Só que aí depois disso foi a pressão. O Fluminense pressionou bastante no final do jogo. Uma entrada com o Riquelme também, né? Sim. E aí a treta, né? E o Luiz Araújo no final. Os personagens aqui no Sport Center. Vamos lá. Tivemos 2 chances boas. Tivemos uma bola no poste, um lance do Arias. Terminamos o primeiro tempo bem, depois voltamos o segundo tempo. Aí eu achei que a equipe não voltou bem, teve dificuldade, quis subir errado e aí deixou um espaço muito grande. E pensamos que a decisão está aberta. Vamos para o segundo jogo pensando que temos capacidade sim de brigar pela conquista do título, é o que vamos fazer. Tô no banco ali, sempre tô olhando o jogo, a gente sabe que qualquer momento a gente pode entrar, e esse jogo quente assim, fervendo, a gente tem que estar ligado. Como eu entrei e pude fazer um gol que deu vida para nós. No primeiro tempo começamos muito bem, fizemos o gol e a partir daí baixamos o ritmo. Aceleramos momentos que não tínhamos que acelerar, perdemos bolas que não costumávamos perder. Muito feliz pelo gol e mais feliz ainda pela vitória. E sim, é uma final, não pode ter desatenção que uma bola pode mudar o resultado do jogo, mas nosso time estava concentrado todo momento, mas infelizmente numa bola aconteceu o gol. Mas agora trabalhar para o próximo jogo e buscar a vitória no próximo momento. Vamos para os números do jogo. O Flamengo venceu por 2-1, teve uma finalização a mais que o Fluminense, teve também uma finalização a mais no alvo, e em escanteios teve 3 a mais, 10-7 ali, né? E faltas cometidas, o Flamengo cometeu menos, então teve um número melhor nesse jogo de ida e sai com a vantagem, então, de um golzinho de diferença. Então, e aí vou até chamar o Rodrigo Jufo para explicar pra gente, porque agora não é como na semifinal, onde um time joga por 2 resultados iguais. Uma vitória simples do Fluminense leva a disputa para os pênaltis, não é isso, Jufo? Bom dia, Mari e Bruno, amigos do Sport Center. É isso, a situação do Fluminense agora é que o empate não interessa mais, ele precisa vencer o Flamengo por 2 ou mais gols de diferença para não contar com os pênaltis. Mesmo o Flamengo tendo sido campeão da Taça Guanabara, melhor campanha da primeira fase, na final não tem vantagem de 2 resultados iguais no agregado. Então, um 2-1 para o Fluminense levaria a decisão para os pênaltis. 1-0 para o Fluminense também, decisão nos pênaltis. Agregado, empatado, vai para os pênaltis. E para o Flamengo, o empate já serve para se tornar bicampeão carioca. A questão é que agora o Flamengo tenta afastar a torcida não entendeu muito bem essa atuação do primeiro jogo, porque o Fluminense conseguiu controlar as ações, levou muito perigo, principalmente no final do primeiro tempo e principalmente depois de ter feito o primeiro gol do Fluminense, depois do gol do Keno, a torcida do Flamengo ficou com um pouco de pé atrás por conta desse bom desempenho do Fluminense na partida, desse domínio do Fluminense diante do Flamengo. O Felipe Luiz também teve que lidar muito com as faltas de opções no ataque, já que o Pedro, o Cebolinha e o Michael já eram
desfalques certos e o Bruno Henrique acabou sendo um desfalque de última hora, mas acabou que o Plata cumpriu bem taticamente o papel na vaga do Bruno Henrique e o Juninho fez o segundo gol, que deu um gás a mais para esse reforço do Flamengo que chegou agora e também já vinha sendo bastante criticado. No lado do Fluminense fica agora o bom a tentar repetir o desempenho do final do primeiro tempo e principalmente a pressão do final do jogo. O Mano foi para cima, né? Botou o Keno, botou o Riquelme Felipe, que foram grandes destaques, mas também fica agora o desfalque provável para o jogo de volta do Fuentes, que saiu lesionado com uma lesão na coxa. Ele fez o cruzamento para o gol do Keno e era um dos destaques do Fluminense no jogo. E agora a vida do Mano Menezes vai ficar ainda mais difícil, precisa ganhar por 2 gols para garantir a taça e provavelmente não vai contar com o Fuentes. Valeu, Jufo, obrigado. É isso aí, nação, esse foi um pouquinho dos comentários sobre o Fla-Flu. Flamengo que venceu o Fluminense por 2-1 com gol de Wesley e Juninho. E trago aí também os números desse clássico, o maior clássico do Rio, Fla-Flu, pela final do Carioca. Esse jogo tivemos finalizações do Flamengo, 14 finalizações do Flamengo, finalizações no alvo, 5 do Flamengo, escanteios 10 para o Flamengo e 14 para o Flamengo em faltas cometidas. Então o Flamengo foi superior em tudo contra o Fluminense. Finalização no alvo, escanteios e em futebol. Felipe Luiz, com sua inteligência, ele conseguiu armar um time mesmo com vários desfalques. Sem Bruno Henrique, sem Cebolinha, sem Michael, sem Pedro, o Flamengo ainda conseguiu trazer um excelente resultado para esse jogo e vai levar uma vantagem contra o Fluminense aí para a final, no segundo jogo que pode empatar. Qualquer empate da Flamengo, campeão. O Fluminense precisa ganhar de 2-0 para ser campeão e não levar a decisão para as penalidades. Trago algumas pontuações diante desse jogo, minha particular. Se você concorda ou discorda, eu espero que você expresse sua opinião aqui nos comentários. O Flamengo jogou bem, eu acredito que ele dominou mais no segundo tempo. Primeiro tempo, o Fluminense, após o gol, sofreu gol, dos 10 minutos em diante, o Fluminense colocou pressão no Flamengo. O Flamengo estava jogando muito com seus blocos baixos, suas linhas baixas. Tanto é que Arias perdeu um gol de cara contra a Rossi, ainda bem. Mas o Flamengo no segundo tempo melhorou muito. Com a mexida também, saindo Gonzalo Plata e Juninho, fez uma grande diferença. O goleiro Fábio fez uma defesaça com a finalização de Arrascaeta. E quando o Juninho finalizou pela segunda vez, não teve como defender. Juninho, ao seu retorno, marca e é um gol importante para o atacante, que veio de lesão, e dar confiança para o atacante. Mas o que eu acho interessante é que o Flamengo, ainda assim, com um elenco muito recheado, olha que interessante, o Flamengo está sem três pontas esquerdas: Everton, Cebolinha, Michael e Bruno Henrique, que esse ano atuou muito ali como centroavante. Sem Pedro, o Flamengo ainda conseguiu realmente colocar peças que conseguisse repor a ausência desses jogadores. Mas eu acredito que o Flamengo precisa de um meia que substitua a Arrascaeta. O uruguaio não foi muito bem, não encantou aquele futebol que a gente espera e sabe que ele é capaz de apresentar. Mas quando você olha para o banco do Flamengo, você não, vou tirar a Arrascaeta, Felipe Luiz pensando, vou tirar a Arrascaeta, vou colocar quem? Alan, Everton, Araújo, jogadores totalmente com características diferentes do uruguaio. Então o Flamengo precisa, para as competições que vem à frente, né? Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, Mundial de Clubes, acredito que o Flamengo precisa ter um olhar clínico para um substituto imediato de Arrascaeta. O Arrascaeta não foi bem, cansou, tá fadigado, se lesionou. Vou colocar quem? Preciso armar ali uma estrutura que possa substituir esse jogador. Ah, mas tem Gerson. Gerson é um meia fundamental. Acredito que ele consegue suprir a necessidade do Flamengo ali no meio de campo. Mas para mim ele é mais um segundo volante, não como meia atacante como é a Arrascaeta. Ele desempenha ali seu melhor papel ali, segurando a bola, trabalhando o jogo, virando bola.
Gerson jogando muito bem, para mim deve ser titular da seleção brasileira. Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, estava assistindo esse jogo. Viu lá o lateral direito Wesley do Mengão fazer o gol, abriu o placar aos 6 minutos do primeiro tempo. E acredito que ele coloque já o Wesley nesses jogos aí da seleção data FIFA. Coloque o Wesley como lateral direito titular e também Gerson, que está jogando muita bola. Mas trago essa ressalva, o Flamengo precisa de um meia para substituir a Arrascaeta. Trouxe Alcaraz ano passado, jogador que fez 12 jogos pelo Flamengo, se eu não me engano. Já foi emprestado para o Everton e de lá, se ele cumprir lá os requisitos básicos do contrato, ele pode ser comprado definitivamente para o Everton. Então o Flamengo precisa ter esse olhar clínico, porque quando o Arrascaeta não tiver uma noite inspirada, encantadora, o Flamengo vai sofrer porque não vai ter criatividade no meio e vai jogar muito pelas pontas. Outro ponto também que eu trago é o Luiz Araújo. Jogou hoje de titular no lugar de Bruno Henrique. Para mim ele é de titular, deve ser titular, mas no lugar de Gonzalo Plata. Ele atua melhor, ele cria mais na ponta direita, cortando para a esquerda, para o meio. Ele é mais eficaz ali, é a minha opinião, é a minha visão. Mas jogou muito bem. Ele que fez a virada de bola ali, que jogou para Gerson. Gerson tocou para o meio ali para Arrascaeta e Arrascaeta finalizou, sobrando assim para Juninho, que botou o placar de 2-0, mas infelizmente sofreu aos 80 minutos do segundo tempo o gol de Keno. Mas para mim já deu Mengão. O Mengão será campeão invicto do Cariocão de 2025, sofrendo apenas 2 gols contra o Vasco e agora contra o Fluminense. Palpite meu, Flamengo 1-0 contra o Fluminense, Maraca lotado. Se você concorda, discorda, expresse sua opinião aqui nos comentários. Se você é novo no nosso canal, ative as notificações, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Dito isso, até as próximas notícias do Flamengo. Abraço, nação!